Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao Núcleo de Estudos Espíritas Casa do Caminho, na cidade de Biel, na Suíça. Hoje, dia seis de junho de 2022, daremos continuidade ao estudo aprofundado da doutrina espírita com a nossa querida Fátima Delgado, carinhosamente apelidada por nós Fatinha. Fatinha, seja muito bem-vinda e agradecemos por estar sempre a nos apoiar, Fatinha. Beijo no coração. Obrigada, Zélia. Uma boa tarde, uma boa noite, uma boa manhã para todos nós, onde cada um estiver. O tema de hoje ele é muito rico, é sobre Nicodemos. Então, qual que é o objetivo desse estudo? Identificar os ensinamentos existentes ocorridos no diálogo entre Jesus e Nicodemos. Então, nós vamos ver, era um encontro de dois mestres, um jovem mestre de 30 anos e um idoso na faixa dos 60 anos, se encontram à noite. Porque Nicodemos procura Jesus à noite. Mas por que um idoso mestre Rabi quer dar uma entrevista, quer fazer uma entrevista, quer uma entrevista com o jovem Rabi de Nazaré? E um detalhe importante é que ele veio muito impressionado com os milagres de Jesus. Essa fala é do Humberto Holden, que nos traz também grandes esclarecimentos. E o texto bíblico está lá, E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. E Jesus vai responder: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura, pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Está lá em João, de 1-6. Então, é esse diálogo que nós vamos estudar hoje. Se a gente pensar no sentido de energia, é exatamente o mesmo sentido de água. À época de Jesus, não se falava em energia, não existia esse termo. Então, no primeiro capítulo do Gênesis, lê o seguinte: no princípio, os Elohim criaram o céu e a terra. É o início do Gênesis. O Gênesis não fala em Deus, ele fala nas forças criadoras, no princípio. Os Elohims criaram a terra e o céu. O Humberto Holden coloca o criaram para criatura e criador, para não confundir com criador de gado, criador de galinha. Ele assim, refinou um pouco, esse entendimento. Mas acrescenta o texto que a terra era invisível. Isso está lá no hebraico e no grego, na tradução que foi feita para o grego. A tradução latina, ela modificou o texto. O que a tradição latina diz que a terra era deserta e vazia. Mas esta expressão não está nem no hebraico, nem no grego. Fala que a terra está invisível. Se está invisível, ele já fala, então, do plano espiritual, não é material, E o texto grego é mais antigo que o latim, que foi em torno de 300 anos antes de Cristo, o grego, Não, esse 300 aqui, não, foram 30.
Opa, voltei aqui, gente. Então, já se falava que a Terra é energia, né? Ela não, materialmente, ela ainda não existia. Então, estes tais que nasceram dos elementos dados pelo pai e pela mãe, né? O espermatozoide e o óvulo são matéria. Estes são filhos de mulher. E isto não adianta para entrar no reino dos céus. Dizer que só para a gente reencarnar está resolvido, não está resolvido. Eu posso ter 1000 encarnações e 1000 encarnações ficar presa aos mesmos erros. Nicodemos estava muito interessado na fenomenologia, em fenômenos espantosos, porque ele sabia que Jesus curava. Cego, surdo, paralítico, leprosos. Mas o interessante é que Jesus não atende à curiosidade dele. Milagres não supõem espiritualidade, supõem um grande poder mental. Mas Jesus nunca fez exibição de milagres, porque ele poderia ter feito aí diante de Nicodemos, mas ele não atendeu à curiosidade de Nicodemos. E Jesus fala, em verdade, amém, amém, como é em hebraico, em grego e em latim. Então, vê uma coisa muito importante nesse encontro aí de Jesus, né? Ele não fala em milagres, ele fala em nascimento do Espírito, mas não numa reencarnação só. Porque como que a gente não evolui tudo numa encarnação? Olha que observação interessante que o Berto Holden nos faz. Ele não fala de milagres, fala em nascimento pelo Espírito, que vai exigir muitas reencarnações. Bem sabemos que é vinde de Deus, pois somente com a luz da assistência divina podereis realizar o que tendes efetuado, mostrando o sinal do céu em vossas mãos. Jesus mesmo disse que tudo que ele fez nós podemos fazer. O que nos falta é a fé. Fé é a certeza absoluta e plena em Deus e na sua paternidade. Então, Nicodemos sabia do tanto que Jesus era especial. E Nicodemos vai dizer: tenho empregado a minha existência em interpretar a lei, mas desejava receber a vossa palavra sobre os recursos de que deveis lançar mão para conhecer o reino de Deus. E é interessante porque é uma postura de humildade de Nicodemos, porque ele tem muito status, né? Ele tem esse poder. E Jesus, então, muito bondosamente sorri e fala, primeiro, que tudo, Nicodemos, não basta que tenhamos vivido a interpretar a lei. Antes de raciocinar sobre as suas disposições, deveria ter-lhe sentido os textos. Ele usou o verbo sentir. Ele deveria ter sentido. E dá uma lição para Nicodemos. De que vai adiantar ficar apenas na interpretação da lei? Mas o que era mais importante? Então, essa frase deverias ter-lhe sentido os textos é uma observação muito valiosa feita por Jesus, uma vez que muito difícil é o êxito em qualquer empreendimento se os sentimentos não estão envolvidos. Olha a sutileza, a importância do ensino de Jesus. Não adianta estarmos envolvidos só com a nossa razão. A gente precisa do sentimento. Quando os espíritos falam que a evolução é um pássaro com duas asas, sentimentos e a razão e o coração, nós temos a asa da razão bem desenvolvida,
mas a asa das emoções, né, dos sentimentos bons, está muito pequenininha. Por isso, a gente não alça grandes voos. Aí eu busquei lá, os fariseus, né, apresentavam quais características, porque Nicodemos é um fariseu. Tomavam parte ativa nas controvérsias religiosas. Discutir, ironizar, várias vezes eles tentaram prensar Jesus na parede, era próprio do fariseu. Servis cumpridores das práticas exteriores do culto e das cerimônias. Eram excepcionais para fazerem os rituais, as cerimônias. Mas, e como é que eles andavam internamente? Certa vez, Jesus, referindo-se a eles, disse, né, raça de víboras, até quando estarei convosco? Sepulcros caiados por fora, podres por dentro. Então, não adianta a gente ficar preso nessas exterioridades. Cheios de um zelo ardente de proselitismo. Eles queriam fazer novos adeptos. Inimigos dos inovadores, afetavam grande severidade de princípios. Então, um mestre lá de Jerusalém, ir atrás de Jesus é novidade. E sobre as aparências de meticulosa devoção. Aparência. Aí a gente pode perguntar, e nós, como andamos em relação a isso? Ocultavam costumes dissolutos, muito orgulho e, acima de tudo, excessiva ânsia de dominação. Então, percebem, assim, a hipocrisia que lhes era característica. Tinha que lavar a mão antes de comer, fazer isso, fazer aquilo outro. Aí Jesus fala, não é o que entra pela boca que mata o homem, mas é o que sai do coração. Hoje descobriram que o coração é um outro cérebro, que manda muito mais impulsos para o cérebro do que o cérebro para o coração. O coração não é só uma bomba. Eles tinham a religião como meio de chegar a seus fins, do que como um objeto de fé sincera. Eles aproveitavam a religião, aproveitavam o poder para conseguirem chegar onde que eles achavam que deveriam chegar. Da virtude, nada possuíam além das exterioridades e da ostentação. Eram as máscaras. Né? Uma máscara de religiosidade, uma máscara de muita importância. Entretanto, por uma e outras, exerciam grande influência sobre o povo, a cujos olhos passavam por santas criaturas. Imaginemos isso. Eles eram muito poderosos nesse sentido. E fingiam ser santos. E de santo, na verdade, eles não tinham nada. Então, eles eram muito poderosos em Jerusalém. Então, um homem desse, com poder desse, que poderia ser pai de Jesus pela idade, vai atrás dele, quer saber coisas sobre ele, sobre as atitudes dele, realmente é muito importante esse detalhe. Então, esse é um processo de evolução, né? Ele transita por diferentes ambientes ao longo das reencarnações. Usa em cada uma delas um tipo de vestimenta, mas o processo evolutivo é lento, porque se de um lado acumula considerável bagagem de conhecimento, revela dificuldades para aplicá-lo. Olha que observação muito rica esta daí. A gente evolui muito lentamente, temos uma tendência difícil de repetir os mesmos erros em muitas vidas. Em termos de conhecimento, todos nós temos muitos conhecimentos, mas muito. Mas tudo que nós sabemos, aí tem um abismo e as nossas atitudes, cadê?
Eu ouço de jovens, eu não vou ser espírita nunca. Meu pai fala maravilhosamente bem, minha mãe faz cada estudo deslumbrante, e aqui na minha casa parecem loucos. Aí a gente traz essa pergunta para nós, né? E eu? Eu estou com muito conhecimento e pouca prática? Ou eu estou casando conhecimento com a prática? Tem dia que a gente vai dar conta, tem dia que não vamos dar conta, mas qual que é o esforço que cada um de nós está fazendo para ser hoje melhores do que ontem, e amanhã muito melhores do que hoje? E cada um de nós é a sua própria referência. Então, essa dicotomia entre o que se sabe e o que se faz produz profundos conflitos à consciência humana. Em todo homem repousa a partícula da divindade do Criador, com a qual pode a criatura terrestre participar dos poderes sagrados da criação. Então, essa dicotomia é a causa de grandes conflitos nossos, e lá no Livro dos Espíritos fala que nós somos uma chama divina. O que é o espírito? Uma chama divina. Por isso que a nossa essência é divina. Como é que anda esse meu conflito entre o que eu sei e o que eu faço? Às vezes eu sei e vou lá e faço o oposto. Isso gera conflitos e vai gerar culpa. E vai gerar um desejo de vivenciar situações muito difíceis para que a culpa diminua. E é um processo inconsciente. Então, o espírito encarnado ainda não ponderou devidamente o conjunto de possibilidades divinas guardadas em suas mãos, dons sagrados tantas vezes convertidos em elementos de ruína e destruição. A gente fica vendo há tantos líderes políticos e religiosos também, com uma capacidade enorme de hipnotizar as pessoas, só que canaliza para um lado menos bom. O dia que esses espíritos resolverem canalizar essa energia para o bem, olha, a evolução deles vai se dar muito rapidamente. Nós acreditamos nessas nossas possibilidades divinas? Nós aceitamos a paternidade divina ou ainda duvidamos dela? Se acharmos que somos injustiçados, já é uma dúvida em relação à paternidade divina. Entretanto, os poucos que sabem crescer na sua divindade pela exemplificação e ensinamento são cognominados na Terra santos e heróis, por afirmarem a sua condição espiritual. Se a gente fizer uma volta aí na história, olha os feitos abençoados de Paulo, de Pedro, Mateus, Tiago, os apóstolos, né? Francisco de Assis, Joana de Ângeles, fala que é o espírito que mais amou depois de Jesus. O que mais amou foi Jesus. E logo depois de Jesus, Francisco de Assis. Ele doou-se por inteiro. Estamos dispostos a trilhar esse caminho para que um dia nós nos tornemos heróis de Jesus? Bons soldados de Jesus? Então, nós vemos nessa personagem do Evangelho uma pessoa que, por contingências reencarnatórias, estava presa às tradições religiosas vigentes, mas que procura superar as barreiras das convenções e procura o mestre, ainda que tarde da noite. Ele não buscou Jesus de dia, que ele poderia ter buscado de dia. Mas, de qualquer forma, ele buscou.
É isso aqui, é o que mais vai importar. Então, o Nicodemos era um homem bom. Ele desejava encontrar-se com Jesus para conversar com o mestre sobre o assunto religioso, porque tivera notícias das pregações do Nazareno e das curas que ele fazia. Quando Nicodemos vai perguntar para Jesus, ele já sabia dos feitos e quem era Jesus, e que era um mestre com a metade da idade dele, né? Dele, Nicodemos. A história se repete semelhantemente conosco, convocados à aproximação da mensagem do amor, depois das desilusões e da constatação da ineficiência dos títulos e valores do mundo, procuramos outros padrões que possam nos colocar na rota segura da existência. Somos nós hoje. Estamos sendo convocados para colaborar nesse momento da grande transição planetária. É o momento mais difícil que a Terra já viveu. Vemos muitos paradoxos, a gente nunca viu tanta roubalheira, tanta traição, tanta calúnia, tantos absurdos, e, paradoxalmente, nunca se fez tanto em nome do amor. Nunca existiram tantas ONGs como hoje. Falo das ONGs sérias, que existem muitas. Existem outras que são falsas, que enriquecem quem está lá dentro. Não falamos destas, porque essas aí estão falindo na missão. Temos várias e várias e várias ONGs. Fraternidade Sem Fronteira, que é um trabalho gigantesco. Médicos Sem Fronteira, que é outro trabalho gigantesco. E temos trabalhos menores muito importantes. Muitas ONGs. Nós temos creches, nós temos hospitais, é isso? Vários e vários trabalhos na promoção social. Faça campanha para hospitais públicos que têm mais dificuldade. Tantas campanhas para os idosos, campanhas para as instituições que acolhem crianças e adolescentes presos na idiotia, na cegueira, na loucura. Nunca se fez tanto. Nós temos um trabalho de confeccionar enxovaizinhos de bebês para gestantes que não têm nada, né? Gestantes muito pobres. E uma ex-cliente minha me ligou e disse assim, Fátima, eu estou com uma sacola de sapatinhos de bebês que uma senhorinha fez e eu estou sem saber para quem que eu mando, lembrei-me de você. Você quer? Eu falei, claro, nós temos a nossa costura. É pelo menos 50 enxovais por mês, e às vezes mais. Nós não temos sapatinhos. E ela me trouxe, ela falou, olha, uma senhorinha de 87 anos, o marido teve que amputar a perna. Ela está ensinando para ele também a fazer, são só os dois. Ela muito pobre, ela não tem dinheiro para comprar lã. E a moça, a minha cabeleireira, eu não sei por que eu comentei isso com ela. Eu falei, olha aqui que lindo. Olha os sapatinhos que a gente ganhou para o enxovalzinho de bebês. Ela falou assim, não acredito, eu estou com uma sacola enorme lá em casa de linha e lãs, que eu não vou mexer. Eu tentei mexer, mas eu não vou mexer, está lá parado. E eu falei, meu Deus, para quem que eu dou isso? Eu fico impressionada com essas coisas. Como é que é um encadeamento perfeito? A minha ex-cliente me liga, me traz os sapatinhos, eu aviso para outra, ela foi na casa dela e trouxe para mim.
já está na mão da senhorinha e o do marido que está aprendendo. Então, o que nós temos feito? Investindo em novos conhecimentos espirituais, aprendemos que qualquer vinculação a novas propostas implica desvinculação das velhas, como bem nos esclarece o orientador espiritual. Então, quanto mais nós investirmos nesses conhecimentos espirituais, mais chances nós teremos de ir deixando para trás o nosso homem velho. Então, cada um... Alguém quer falar? Cada um tem no planeta o mapa das suas lutas e dos seus serviços. O berço de todo homem é o princípio de um labirinto de tentações e dores inerentes à própria vida na esfera terrestre. Labirinto por ele mesmo traçado, que necessita palmilhar com intrepidez moral, com força, com garra. Então, nós temos o nosso lado sombra e temos o nosso lado luz. Eu estou alimentando mais a minha sombra ou eu desperto mais a minha luz? Só cada um de nós que pode responder para si mesmo. O outro não tem como responder por nós. O Jung vai falar da importância da sombra. Nós precisamos de olhar para a nossa sombra, sem medo. Não, eu estou muito agressiva. Então, a agressividade está brava aqui. É minha sombra. Olha, eu estou muito colérica, eu estou muito reativa. A reatividade é do animal, não é do homem. Nós que pensamos, já podemos não ser reativos. A reação é o bicho que há em nós ainda. Essa fase instintiva, né? Vai por impulso. Briga, xinga para depois pensar. O oriental nos dá a lição oposta. Pensa bastante e depois você vai falar. Nós ocidentais falamos mais do que deveríamos e pensamos pouco. Aí arrependemos demais. Mas aí a gente já feriu, já machucou. E lembrando que nós somos 5% de consciência, 95% é o inconsciente. É um iceberg. Os 5% estão acima das águas do mar. Os 95% estão abaixo. Se resolvermos tudo com a consciência, não será a melhor resolução. Então, a gente precisa de parar, relaxar, fazer a pergunta para o nosso inconsciente e aguardar a resposta. É um treino. Com isso, nós vamos despertando o nosso lado luz. Portanto, qualquer alma tem o seu destino, porque o homem não nasceu para ser vencido. Todo espírito labora para dominar a matéria e triunfar dos seus impulsos inferiores. Ora, se a gente reencarnasse já para falir, é muito trabalho reencarnar. Dá muito trabalho. 9 meses no ventre materno, depois a gente nasce, esse período todo de infância, os 3 primeiros anos, a gente aprende tudo, depois é só um aperfeiçoamento. Então, todos nós temos um destino, que esse destino pode ser modificado, para pior ou para melhor. Vai depender de cada um de nós. O amor cobre a multidão dos pecados. Então, um pensamento de amor verdadeiro neutraliza milhões de pensamentos de ódio, disse Mahatma Gandhi. Busquemos... Fatinha, seu Odilson queria falar. Seu Odilson?
Ela falou sobre o silêncio. Olha o que Emmanuel fala sobre o silêncio. Silêncio é o guardião da serenidade. Capítulo 22, Livro da Esperança. Manuel Chico Xavier. Os Espíritos falam que reencarnar realmente é a trabalheira. Tem uma fila enorme, a gente tem que agradecer a Deus de estar encarnado, eu agradeço todo dia. Isso mesmo, Odilson. Ô, Fatinha, sobre as nossas sombras, que possamos pegar realmente o exemplo de Nicodemos, aceitarmos com humildade quem realmente somos. Elas fazem parte de nós. Então, eu acho interessante que às vezes nos cobramos muito. Eu fico me cobrando assim, meu Deus do céu, como eu vou falar aquilo outro? E depois meu Deus, como é que pode? A gente está estudando. Mas nós não somos perfeitos nem perfeitas. É com os nossos erros que nós vamos galgando, que vamos adquirindo experiência, maturidade. Queremos sermos. Eu acho que a equivocação é queremos ser perfeitos. Se fôssemos perfeitos, nós não estaríamos. Eu sempre digo isso. Gente, se fôssemos perfeitos, nós não estaríamos no planeta Terra. Não. Agora, quando damos essa oportunidade a nós mesmos ou a nós mesmas de tentar aceitarmos como nós somos e ir podando-nos, aí já é outra coisa. Veja a humildade de Nicodemos, um doutor da lei, e quantas vezes nós, como você mesmo fala, nos consideramos superiores a tantas pessoas. Isso mesmo. Então, eu acho que o interessante nesse estudo é pegarmos e analisarmos esses pontos no nosso dia a dia. Como nós vamos exigir de nós mesmos, nós mesmas, o que ainda não somos, mas que possamos realmente sermos sinceros, sinceras e em busca da humildade. Então, esse exemplo é muito lindo do Nicodemos. Não é qualquer uma pessoa que aceita, não. Ô, Fatinha, a primeira coisa que nós escutamos atualmente, ou às vezes, é: fica quieto, menino. Sou mal do que você me respeite. É, verdade. Não é? E às vezes aquele que está conversando quer só uma atenção para também exteriorizar o seu ponto de vista. Então, muitas vezes não é ouvido, eles não são ouvidos. Então, como nós vamos aprender com eles? E vice-versa, como você bem colocou, não é isso? Eu acho assim, né? Isso mesmo. Ô, Zélia, e essa situação aí que você colocou de que a gente mesmo falamos com as crianças, fica quieta, eu sou mais velha, né? Mas tem isso também entre os próprios irmãos. Os irmãos, quando eles são mais velhos, eles acham que manda no mais novo, né? Não tá? Tem essa indiferença aí também. É típico, né? Só que nós não percebemos, foi que a Fátima falou, que é um tipo de poder, dominar a situação. Fátima sabe, porque ela sabe, né? Psicóloga. Eu não sei até onde está a autoestima dessas pessoas que aparentemente dominam, mas será que realmente não tem uma autoestima aí baixa que necessita exteriorizar, às vezes, tantas violências, tantas coisas? Para quê? Porque realmente, se fossem. Gente, eu acho o seguinte: poder. Veja Chico, vê com essas pessoas. Onde quer que eles chegam ou chegassem, todos calavam. Não tinha necessidade de falar nada. Olha o exemplo, nada mais, nada menos que o nosso exemplo de cada dia. Agora, ficarmos nos cobrando aquilo que nós não somos, vamos ter distúrbios ainda mais complicados emocionalmente ou psicologicamente falando, né, Fátima? Eu não sei, eu acho, sei lá. Com certeza. O oriental fala que o homem violento, agressivo, é muito frágil.
e o homem manso é muito forte. Então, é uma concepção oposta, porque na sociedade assim, o bravão, né, o mais agressivo, parece que é o mais forte, mas não é. Olhando dentro da alma, são criaturas que estão cheias de feridas de alma abertas. Então, cada um arranja uma forma de tampar essas feridas. Um come demais, o outro come de menos, um compra, mas não precisa, outros são muito agressivos, e vai por aí afora. Por isso que o convite é esse, né? Busquemos nos guiar por esta lição do Evangelho, ilustrada nesse encontro, nesse diálogo ocorrido entre Jesus e Nicodemos, uma vez que é sempre útil vencer os obstáculos e procurar Jesus. Problemas todos nós temos, sem exceção. Nós temos. Eles não serão problemas. Nós vamos passar a olhá-los como desafios. Ah, fracassei, estou derrotada. Não, eu tive uma experiência ótima e aprendi que por esse caminho não dá certo. Olha que bênção! Então, qualquer coisa que nos aconteça é útil. Eu tenho que perguntar, para que estou vivenciando essa etapa difícil? Para que estou com essa doença tão grave? É para que, não é o porquê. Aí a gente vai dando conta, porque o rio, lá na fontezinha do rio, às vezes é uma mina pequenininha, vai se avolumando, tem um obstáculo, dá para passar por cima? A água passa. Não, por cima não dá. Vamos tentar nas laterais? Não, também não deu. O rio enche e passa. O que nós estamos precisando de aprender é essa flexibilidade. Se nós acharmos que temos uma única saída para os nossos problemas, a gente tem um problemão na nossa vida. Um problemão. Se nós acharmos que temos vários caminhos, pronto. Às vezes eu vou por um, nossa, que não chegou onde eu queria. A gente volta, pega outro. Mas cada caminho que eu peguei e eu fui obrigada a voltar, é um aprendizado maravilhoso. Só da gente saber que aquele caminho não me levou aonde eu queria, eu não vou passar por ele outra vez. No contexto da passagem evangélica, Nicodemos simboliza alguém que já identificou os pontos obscuros de trevas existentes em si mesmo, representados pela ignorância que ainda possuía. Então, essa noite, Nicodemos vai conversar com Jesus à noite. Pode ter esse sentido, né? Representando a nossa sombra. Então, eu preciso de olhar para a minha sombra, mesmo que ela seja horrorosa. Não tem problema. Eu preciso de olhar para ela. E dizer para ela, tem uma técnica da constelação familiar, que você imagina a sua sombra, você olha para ela e fala para ela, você faz parte de mim. Paro de brigar com você hoje, aqui e agora. Eu quero te compreender, eu quero te olhar de frente. E a gente faz isso. Se alguém é movido pelo impulso de aprender, sempre parte de um ponto de referência. Foi o que aconteceu a Nicodemos ao afirmar: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo da parte de Deus.
a referência dele era de Rabi. Ele fala assim com Jesus. Ora, que coisa abençoada. Eu sei que eu tenho uma sombra, eu sei que ela é grande, eu olho para ela, não tenho mais medo dela. Começou a minha cura. Quem vira as costas para a sombra vai continuar adoecido. Eu falo muito, as pessoas que fazemos terapia, que temos coragem de falar com o terapeuta, o que a gente não quer falar nem para nós mesmos, já é demonstração de humildade. A gente está reconhecendo essa sombra. Ó, sozinha não estou dando conta. Então, eu vou andar com alguém um pedacinho da estrada, até eu dar conta de andar sozinha. Vamos embora. Mas o ponto de referência foi esse, né? Ele sabia que Jesus era um mestre muito especial e que ele era um filho muito especial de Deus. Rabi, a palavra Rabi significa meu mestre. Quer dizer que mesmo antes de conversar com Jesus, Nicodemos reconhecia a grandeza do Senhor. Senão, ele não o chamaria de Rabi. É meu mestre que significa Rabi. Denota, mais uma vez, demonstra e denota a humildade de Nicodemos. E a coragem que ele teve de procurar Jesus. Porque a gente não tem notícia de outro que tenha feito isso. Ele acreditava na origem divina de Jesus, na sua superioridade espiritual, diferente do julgamento existente entre os seus irmãos de religião. É oportuno destacar também a postura humilde desse doutor da lei. Ora, ele tinha certeza absoluta da origem divina de Jesus. Ele sabia que ele era muito mais superior a ele do que o contrário. E vai atrás dele. Vamos imaginar hoje, né? Seria um espírito encarnado com grande poder, com uma grande influência, se dobrando a Jesus. E aí a gente pode perguntar para nós: eu tenho dobrado os meus joelhos diante de Jesus? Ou meu orgulho é tão grande que eu não faço isso? Eu tenho aproveitado bastante de todo esse ensinamento que Jesus nos oferece? Ou eu só gravo no meu cérebro e não chamo as minhas emoções nem as minhas ações? Eu conheço espíritas que são uma biblioteca ambulante, fico impressionada. Fala livro dos espíritos, a pergunta, livro dos médicos, toda a obra de Kardec, as obras de André Luiz, assim, eles citam de memória. É notável. Mas em muitos, o que a gente vê? Uma atitude oposta à atitude espírita cristã. Então, façamos essa pergunta para nós. E eu? Como é que eu tenho agido? Acreditava em Jesus, mas ainda não compreendia a sua mensagem. Por meio de reflexões íntimas, consequências da fé raciocinada, entendeu que as ações de Jesus tinham procedência divina. Ele sabia que Jesus era verdadeiro, mas ele também não compreendia. Imagina, Jesus fala de reencarnação e ele não compreendeu?
Jesus fala, se eu vos falo das coisas da terra e não compreendes, e aí? A reencarnação é coisa da terra. E na Bíblia, a gente tem várias referências à reencarnação. Depois que houve uma tradução, retiraram reencarnação e colocaram ressurreição. Mas foi adulterada a tradução de propósito. Então, era um assunto comum da época, a reencarnação. Tanto que quando perguntaram, quem dizem que eu sou? Ele fala para Pedro, uns dizem que tu és Elias. Mas Elias já tinha morrido. Outros que tu és João Batista. E tu, Pedro? Quem sou eu? Tu és filho de Deus. Então, a reencarnação, ora, se tinha gente que falava que ele era o Elias reencarnado, eles acreditavam na reencarnação. E o Nicodemos, a pergunta que ele faz, ele denota que ele não sabia de nada disso. E Jesus nunca falou em batismo. Ele nunca fez nenhum batizado. Porque no batismo, a gente deita um pouco de água na cabeça da criança e diz, sai daqui, Satanás, e dai lugar ao Cristo. Bem, se isto for renascimento pela água e pelo Espírito, seria muito fácil entrar no reino de Deus. Essa observação é do Berto Holden, ele era padre. Olha a sutileza disso aqui. Jesus nunca batizou ninguém, ele deixou-se batizar por João Batista, porque estava escrito nas Escrituras lá. Nas profecias a respeito da vinda de Jesus, essa informação existia. Se fosse isso verdade, ora, a Terra já seria um paraíso, porque a maioria de nós foi batizada. Molharam a nossa cabeça lá quando a gente era bebezinho, lá na igreja. A maioria de nós veio de uma outra religião. Se fosse assim, a gente já estaria no reino dos céus. O reino dos céus já estaria a pleno vapor dentro de nós. Não. Essa pedagogia de achar que Jesus é o nosso Salvador, que Jesus assinou lá, né, o cheque, é o nosso avalista nessa encarnação, que bastou que ele morresse na cruz para que nos salvasse, é uma pedagogia muito infantil. Ora, se isso fosse verdade, não era para ter nenhum criminoso na Terra. E, no entanto, o mundo está cheio de criminosos, de psicopatas, né? De loucos de toda ordem, de todo jeito. Essa observação aqui é muito interessante. Ele não fala nada disso para Nicodemos. E se isso fosse importante, se esse fosse o renascimento, mas não é desse renascimento que Jesus fala. E vem, então, a pergunta para nós: que fazeis de especial? Está lá em Mateus. Não coloquei ali, mas é 5:47. Que fazeis de especial? Com toda essa bagagem espírita, com toda essa bagagem desse Consolador prometido, Pedro pergunta, Senhor, quando o Senhor partir, ficaremos abandonados, ficaremos tão sozinhos? Eu vos enviarei o Consolador, que vos fará relembrar de todas as coisas. E esse Consolador ainda vai trazer luz, vai trazer coisas novas. Então, fica essa pergunta aí para nós. Que nós estamos fazendo de especial?
O que você, o que eu, o que o outro, o que nós estamos fazendo com todo esse conhecimento espírita? Só decorando? Entra por um ouvido, sai pelo outro? Quantas reencarnações nós já tivemos em vários ismos, né? Budismo, catolicismo, protestantismo. Eu nem sei em quantas denominações protestantes que existem no mundo. Hoje a coisa mais fácil de fazer é abrir igreja, tem cada um com o nome mais esquisito do que a outra. Isso não deu jeito em nós. Agora a gente veio no espiritismo. Nem existia essa palavra, né? Kardec criou e foi lá no cartório registrar. Espiritismo, mediunidade, não existia. Não existia. Então, é algo muito novo. Então, o que cada um de nós está fazendo de especial? Estamos aproveitando a lição de Nicodemos, a humildade de Nicodemos, a gentileza do Nicodemos, o reconhecimento de que Jesus é superior? A treva está tão incomodada com Jesus e quer expulsá-lo da terra. Aqui no Brasil, uma professora apresentou uma questão numa prova, no exercício, a imagem de Jesus crucificado, com a coroa na cabeça, em cima do papel escrito assim, bandido bom, e embaixo, é bandido morto. Está causando um reboliço. Um ator aqui do Brasil, ele foi na delegacia fazer uma denúncia contra essa professora. E a gente fica espantado. Falei, que ótimo, precisa de denunciar mesmo. Precisa de denunciar. Então, são coisas acontecendo. Uma criança, a professora falando de político o tempo inteiro, uma turma de 9 anos. É uma escola pública, é uma criança muito pobre, mas ela é muito inteligente, muito inteligente. A professora falou, defendeu lá o candidato a presidente dela. Vocês compreenderam? Aí esse menininho levantou a mão e falou assim, não, professora, eu não entendi nada. Bateu no relógio dele de pulso e falou assim, o que eu sei é que neste horário eu estou aqui na escola para a senhora me ensinar ciências. A senhora não deu aula hoje. E eu fiquei surpresa na hora que eu soube dessa história. Olha a maturidade deste espírito. Tem dúvida que esse espírito veio para uma missão muito especial na Terra? Eu não tenho nenhuma. Então, o que nós estamos fazendo da nossa vida? Nós damos conta de calar a boca quando a atitude de todo mundo é gritar, berrar, espernear? O que cada um de nós está fazendo nessa loucura que a gente está vivendo aqui no planeta? E é geral, eu estou aqui no Brasil, o Adilson está aqui, cada uma está aí no lugar. A turminha aí em Portugal, Zélia na Suíça, Marinete na Alemanha, mas as situações não vão mudar muito, não. Bullying está aí de uma forma muito violenta. Alunos aqui são agredidos se eles não são da esquerda, na escola. Teve aluno que apanhou de outros alunos que se dizem cristãos. Então, esse aprendizado nosso com Nicodemos, olha, a gente vai ficar aqui um dia inteiro, que nós não vamos esgotar esse assunto. Que ele é muito especial mesmo. Aí eu queria ver com cada um aí o que cada um pensou, né, dessa lição maravilhosa e rica desse jeito, né?
o que cada um tem para contribuir. Boa tarde ou boa noite para o pessoal. Infelizmente, eu perdi um pouquinho do começo, né? Mas pelo que eu peguei, mais ou menos uns 10 minutos para cá, você falou que de Jesus, né? Do mestre, do rabino, e também falou da criança super inteligente, que combateu, né? Porque tem aula como você falou, de ciências, não de política. Então, eu acho assim que hoje em dia está faltando mais para os pais ensinar, porque não adianta, o colégio não vai ensinar. Essa parte, no caso, religiosa, compete os pais. Desculpa eu estar me metendo aí. Isso mesmo. Eu acho que falta isso. E outra coisa também, o mundo, eu acho assim, está faltando Deus no coração deles, de todo mundo, não só da esquerda como da direita, porque um fala com o outro. Agorinha mesmo eu estava vendo metendo, até me xingou, porque eu botei agradecendo, assim, porque várias pessoas, no caso, teve um enchente aqui, não sei se você soube, aqui em Recife, aliás, Pernambuco, né? E eu até agradecendo assim, e até Fafá conhece, a Fafá, como é? Zélia conhece Fafá. Então, até ela agradecendo, porque a casa dela invadiu. A água deu 2 metros. Nossa. E ela, pelo menos, e ela ainda tem consciência. Tudo, e aquelas pessoas pobres que dividem até a comida, sabe? Não. E isso aí, hoje, eu cheguei a chorar, assim, puxa vida, a pessoa já não tem, todo mundo se juntou o que tinha dentro de casa para comer. Isso se chama caridade, humildade e ter uma religião, porque todos ali eles têm e acreditam em Deus, independente que é católico, budista, não sei o quê, não interessa, mas todos ali juntaram tudinho e fizeram um Pai Nosso. Né? E falta... Agora, muita gente... Aí perguntou assim, e vocês, o que é que acham disso? Porque realmente faz 28 anos que o governo não fez nada, né? Por aqui não fez. Aí ele disse assim, é falta de Deus neles, os que mandam, né? No caso, os governadores. Desculpa aí, eu estou falando demais. Não, mas é isso mesmo. Maria Helena colocou algo muito interessante sobre caridade entre nós. Conversamos sobre a humildade de Nicodemos e quanta falta de caridade tinham os fariseus, sendo eles doutores da lei. Nós, fariseus do passado, né? Nós, fariseus do passado. Sabendo que está tudo escrito ali. E como nós, e nós mesmos, quanto nós fazemos isso no nosso dia a dia? Entre nós. Porque se nós fôssemos caridosos uns com os outros, não haveria alguns tipos de problemas que entre nós ocorrem. Como a Maria Helena está falando sobre a caridade. Nós, como você mesma disse, se nós colocássemos em prática um pouquinho daquilo que nós estamos aprendendo, eu acho que que iria ser muito mais fácil entre nós a convivência. Não iria ter o que ocorre entre nós, não iria ter fome. Cada um cooperando com alguma coisa. Não iria existir isso. Só que cada um de nós está preocupado ou preocupada com o nosso. Então, que realmente essa reflexão de hoje, como eu estou me comportando, aonde quer que eu esteja.
Eu estou tendo a humildade de Nicodemos? Ou é só tipo assim? Eu vou na igreja, eu vou não sei aonde, não importa o credo religioso, não importa. Porque o que vai importar é o ser. É o como essa pessoa ou está se portando, se colocando onde quer que esteja. Porque muitas são as vezes, como nós falamos várias vezes, que não tem religião, mas tem muito mais religiosidade do que nós que estamos aqui, às vezes, estudando. É E a mantém, atitude, né, Zélia? A atitude que a pessoa tem, não é está isso? agindo, está colocando em prática o que muitas vezes nós não fazemos. E estamos sempre colocando, apontando o dedo. E como está sendo essa caridade entre nós? E que muitas vezes, como nós às vezes nos colocamos assim, eu sei, eu decorei todo o livro dos Espíritos, o Evangelho, eita pau, cadê a caridade aí? Porque se nós somos pessoas, seres que acreditamos na reencarnação, são duas coisas que Jesus diz: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então, que tipo de caridade é essa? Como nós estamos nos comportando no nosso dia a dia? Oi, fulano, você está tudo bem contigo? Gente, pouca coisa que às vezes transforma a vida pode transformar a vida de uma pessoa. Às vezes só escutar. É. Então, como nós estamos nos colocando? Como fariseus? É. Ou como aqueles, como Maria Helena disse, que tem Deus no coração, que é relativo ter Deus no coração, né, Maria Helena? Porque a gente tem É supostamente verdade. muito Deus no coração, não é não, Maria Helena? E como é que está sendo? Como está sendo a minha atitude, como você também está dizendo? Como eu estou agindo? Porque não é só colocar o livro dos Espíritos embaixo do braço ou a Bíblia, não. Não é bem por aí. Porque na própria Bíblia, nós vemos você o bom samaritano. Ou então aqueles que, no caso, que foi fariseu, esse, aquele, aquele outro. E quem realmente ajudou aquele que foi encontrado numa situação muito delicada foi que era menos esperado. Colocou óleo, azeite nas feridas, levou para a hospedaria, deu a moedinha e disse: olha, está aqui. Se faltar, quando eu retornar, eu custearei isso. Então, como está sendo o nosso comportamento, inclusive no sofrimento ou nessa problemática toda em relação política, isso, aquilo, aquilo outro, porque temos que ter um comportamento cristão. E é Eu posso, interessante, eu né? posso falar uma coisa? Eu vi Claro. um pastor que mandaram para mim, ele dizendo assim: independente de religião, vamos se juntar, tá entendendo? Para ver quem é o melhor. Porque aquela pessoa, não é porque um é católico, o outro é umbandista, não é isso. Vamos ver a atitude de cada um. Eu achei assim muito interessante o que ele disse. Vamos se unir, porque o pessoal, porque é espírita, todo mundo, né? Já fala, não, porque é espírita, porque é católico, porque é evangélico, mas aí vamos todos. Eu gostei porque ele disse, todas as religiões, vamos votar, tentar ver se a gente melhora esse mundo mais para Deus. Eu achei muito, muito bonito da parte desse pastor. Aí uma coisa interessante que a gente tem que olhar é que Jesus não condena o infrator, mas também não é conivente com ele. Esse cuidado que o espírita precisa ter, porque Emmanuel fala que o omisso, ele é conivente com o criminoso. Porque sob a aparência da bondade, que eu não posso ofender, não posso falar nada,
estamos sendo coniventes com a treva. E a gente precisa ser conivente com a luz. Pronto, você disse isso certíssimo. Não é? As palavras, porque realmente é isso. É isso. A gente vê o atrevimento da sombra, você vê, essa professora que fez isso, a outra lá do menininho que chamou a atenção dela, muito educadinho. No carnaval aqui, o demônio subjugando Jesus, né? A cena assim, grotesca, grosseira. Nós que nos dizemos cristãos e espíritas, a gente não pode ficar calado diante de uma atitude absurda dessa, a título de sermos bondosos e que temos que aceitar tudo. Não. Jesus, ele era muito enérgico com a hipocrisia, com os fariseus. Olha lá o Novo Testamento todo, a partir do momento que Jesus atua, reencarna, apesar do pouco tempo, ele nunca coniviu com erro, falcatrua, com o assassinato, não. Ele acolhia o assassino, mas necessariamente não concordava com o ato. Então, essa passagem de Nicodemos, ela é muito profunda, né? Ela é muito intensa, porque nos dá para a gente, assim, refletir sobre muitas coisas, muitas coisas. E reencarnar não está fácil. Vocês imaginam a espiritualidade superior, naturalmente sob a orientação direta de Jesus, está oferecendo para os espíritos das trevas 2 caminhos: ou eles reencarnam, ou serão levados para um planeta primitivo. Olha que misericórdia que é essa! Deus não quer a extinção do infrator, ele quer a extinção do ato, né? Seja do assassinato, seja do que for. Porque, às vezes, o assassinato não é só ir lá e tirar a vida do outro, mas quando eu tiro a esperança do outro, quando eu jogo um balde de gelo no sonho do outro, eu o estou matando. Eu também entro aí no rol das assassinas. A coisa fica muito sutil, né? Ela fica, assim, muito mais delicada do que a gente pensa. Simão, não Simão Pedro, quando ele viu curando aqui, curando ali, ele queria saber, ele queria aprender a mágica. Ele achava que era mágica. Daí veio a palavra simonia, venda de objetos sagrados. Enquanto católicos, a gente comprou, a gente vendeu, né, dependendo da encarnação que estávamos. Eu me lembro que a Maricota, minha avó materna, ela tinha comprado um pedaço do céu, vê se pode, gente. Ela tinha um diploma, assim, lindo, sabe, todo coloridinho, muito bonito, a letra, o nome dela com aquela letra maravilhosa, outorgando a ela um pedaço do céu. Ela tinha um Agnus Dei, né, uma coisinha assim que era da cruz de Jesus. Imagina, gente, que eu não sei onde que deu, que reproduziu tanto assim, porque a cruz era uma só. Nós já fizemos isso, a gente já ficou preso. Mas, se a gente não tomar cuidado, a gente pratica a simonia. Se eu faço alguma tarefa e quero ser elogiada, isso é simonia, isso é venda de objetos sagrados. Só que é muito sutil, a gente não pega, né? A gente não toca. Quando queremos ser reconhecidos por amar a Jesus, por fazer algum trabalho, isso é venda de objeto sagrado. Eu acho que a nossa grande campanha, né, assistindo, estudando Nicodemos, e cada vez que a gente volta, a gente percebe coisas novas, a lição é essa. O reconhecimento da nossa sombra, a coragem de olhar para ela, a coragem de acolhê-la como sendo parte nossa, porque aí é o marco da nossa cura interna.
como ela vai demorar, ela não vai ser da noite para o dia. Quando a gente merecer, os tratamentos serão assim rápidos, né? A gente não vai precisar de remédio, nada disso, porque tudo é vibração, tudo é energia. Se a nossa energia vibrar na faixa da saúde, né? Não vamos precisar de remédio. Estou doida para chegar chegar rápido. Em Fátima, Sim, Odilson. Bezerra de Menezes e Manuel Filomeno de Miranda vai na mesma direção. A vacina que imuniza é a reforma moral. Essa que imuniza. Isso é o que você está falando, você está ratificando o que eles falaram. Olha que são dois aí, espíritos de alta categoria, não é qualquer Odilson que está falando. Esses dias, Graças a Deus eu não peguei vírus, graças a Deus. O meu filho pegou agora de Belo Horizonte para Londrina, ele foi viajando, passeando, parando em cidades, hotéis, chegou lá com Covid. A BH aqui a gente está com uma alta, né? Uma alta bem grande. Estamos na 4ª onda. Mas esse dia eu assisti uma palestra do Divaldo, ele também referiu-se à Covid. E ele disse, né, que os espíritos têm falado para ele que a maior vacina se chama amor. Então, o amor... Essa que apaga as nossas sombras. Né? Isso. Então, é o alto amor e depois o halo amor. Eu me amo e vou amar o outro. Muitas mulheres, tem homens também, que amam demais os outros e não se amam. Então, fica um amor doentio. Mulheres que amam demais, né? Aqui igual tem o AA, aqui tem grupo. Mulheres que amam demais, é MAD, né? Elas reúnem, o grupo se reúne para fazer esse trabalho. Então, se está amando demais o outro e não se ama, é um amor desequilibrado. Né? Se a gente pensar, tem uma mensagem assim, né? Tudo é amor. O egoísmo é o amor que se enclausurou, o ódio é o amor que enlouqueceu, e vai por aí afora. Eu não decorei todos, não. E essa lição é um convite para nós, né? Para nós. Todo estudo que eu faço, eu ponho a carapuça e falei, isso aqui é para mim. Eu falo com muita tranquilidade, porque eu estou falando para mim, e vocês estão ouvindo. Eu não falo para os outros, eu falo para mim. Eu gosto muito de fazer estudo, porque me obriga a estudar, me obriga a refletir. Né? Então, que fica essa lição maravilhosa aí do Nicodemos, né? Da humildade. Ele podia ser pai de Jesus, e ele vai lá e ele faz a pergunta, mostra para Jesus a ignorância que ele ainda estava mergulhado, e, na verdade, ele mostra para ele primeiro, e toda essa chance que nós temos de melhorar a nós mesmos. Então, fazer campanha de aumentar a nossa estima, cuidar bem do nosso corpo, não numa atitude narcisista, não. Tem gente que fica tão encantada que se chegar no lago vai cair lá dentro e vai morrer, igual o Narciso. Não é nesse sentido, mas cuidar. Eu preciso de alimentar melhor, às vezes eu estou dormindo pouco, ou às vezes estou dormindo demais, que também não é bom. Esse cuidado, como São Francisco falava, que é o doce jumentinho, é o nosso jumentinho. Então, a gente precisa de cuidar dele, porque é através dele que estamos tendo essa chance nesta encarnação. Né? Haroldo chama de macaquinhos. Haroldo Dutra Dias chama de macaquinhos, seu conterrâneo. Eu acabei de mandar uma mensagem para você e para a Zélia sobre o que o doutor Bezerra falou. É pequenininha, depois você lê. Tá, obrigada. O senhor disse que o senhor queria fazer alguma pergunta? Seria isso aí que eu ia comentar, que mandei para tá. você, cara. Aquilo que eu acabei de falar, falei de Bezerra, aí eu mandei agora
a mensagem um pequenininho que o Bezerra falou, e o Tá. Manuel Filomeno, tá Obrigada. bom? Tá. Marinete, nós temos, porque agora vamos até as 20h20, Aí 20h30. Aí você Oi. manda no grupo do pessoal aí, você manda para o pessoal aí. Tá, obrigada. Nós vamos até as 20h30, que nós conversamos, que está faltando mais tempo. Então, já que... Zélia, às 15h30 eu vou sair, porque eu vou participar de uma live, doutora Não tem Samira, problema, não. direto da Itália, em tudo italiano. A italiano, alguém traduzindo. Tá Doutora certo. Samira Turconi, você precisa chamá-la, ela é ótima. Por favor. Agora, eu não vi, não escutei a vozinha de Celeste hoje. Estou ouvindo? Sim, mas vamos lá. O que você acha de tudo isso? Eu concordo com tudo o que foi dito e como a Fátima diz, portanto... O teu microfone está baixo, nós não estamos... Bom, eu não estou escutando quase nada. Né? Está baixinho. Está baixinho. Já estava baixo quando isto começou. Eu até pensei que fosse o da Fátima, afinal é o meu. Nós não estamos te escutando praticamente nada, Celeste. Pronto, eu estava a dizer que concordo com tudo o que foi dito. E o que a Fátima diz é verdade, não só deixar no cérebro, né, os ensinamentos e os conhecimentos e não participarmos nem colaborarmos. Não é mais ou menos isso. De tudo o resto eu concordo. Zélia, isto acaba às 20, este não acaba, vai haver outro estudo a seguir, não é? Como? Sim, isso vai dar continuidade, é uma continuação. E é para acabar a que horas? Nós falamos 20 e 30. Acaba às 8h30? É. Mas falta 10 minutos, não tem problema. Lembra que nós faltando 10 minutos. Quem quiser sair, tiver alguma coisa, pode ir, tá? Depois aqui são 7h20, está bem. Ok. Não, é até 3h20, não? Não, lembra que nós falamos, bom, acho que você não está ciente, que nós falamos que... Pô, peraí, então deixa eu terminar aqui. Vou parar a gravação. Muito obrigada a todas e a todos. Até a próxima.